Família, atenção para essa notícia de última hora. Generais acabam de afirmar que o destino do Brasil será decidido por eles. Notícia urgentíssima chegando agora. O Barbudo foi traído, é isso mesmo. Os generais que fizeram o L desfizeram o L. E agora o fogo está se alastrando em Brasília. É uma correria para tudo enquanto é lado. Só se fala isso. As notícias mudam a todo tempo. Vai começar a pipocar essa notícia aí nos noticiários. Se a grande mídia não for conivente. Mas chama todo mundo para lá, família. Vai chamando. Dá o like. Compartilha rápido, que nós iremos entrar aqui ao vivo. Já estamos ao vivo para trazer essa matéria aqui para vocês. Os generais estão indignados com esse desgoverno e já acionaram também o exército americano em conjunto. É o exército brasileiro em comum acordo com o exército americano. Família, eles arrependeram de ter feito o L. E é por isso que a gente vai trazer essa informação que chega direto de Washington. Então chama, família, chama todo mundo, senta o dedo no like aí, aqui eu vou direto ao ponto, do jeitinho que vocês gostam. Tem rato voando para tudo enquanto é lado. A ratoeira já está cheia, já são mais de 13 ratos capturados. Tem rato delatando o rato, é um viveiro de cobra, o negócio está feio. Então vamos, sem perca de tempo. Vem comigo, entra comigo, chinelando na matéria. General brasileiro afirma que lá nos Estados Unidos, que militares podem definir o futuro da nação brasileira. Ah, papai, eu avisei que esse dia chegaria, família. Eu falei, eu gritei, eu espelhei, eu falei, família, isso vai dar merda. E tá dando já, olha aqui o general, família. Preste atenção na matéria. General brasileiro deu grito em solo americano. Chama todo mundo para live. Senta o dedo aí, porque o mal jamais vence o bem. Jamais. O Barbudo é carta fora do baralho. O Careca foi descartado pelo sistema que já vomitou. O Dias Toffoli está deixando o cargo e tá perna para quem tem. Jair Bolsonaro está perto de ser liberto. Vai sair pela porta da frente. Retornará a sua elegibilidade que foi roubada dele. E com certeza em 2027 ele sobe a rampa e governará esta nação novamente. Muito prazer, eu sou Barba Ruiva, você está no meu canal, o Barba Ruiva, o melhor do jornalismo independente, em busca da verdade dos fatos, é aqui comigo. Então vem comigo e vamos entrar nessa matéria aqui, vamos pautar essa informação que saiu agora. Então você tem que escutar esse áudio, a gente vai ler a matéria aqui, vamos fazer análise e vamos entender tudo que está acontecendo. Escuta esse áudio aqui, é um áudio curto, com as imagens aí, e você vai entender por que os generais estão pulando fora do barco e estão abandonando o Barbudo neste momento decisivo. A captura de Nicolás Maduro foi literalmente o divisor de águas do Brasil. Vamos ouvir. O governo Lula, em conjunto com seus aliados, tem adotado posturas que alarmam setores importantes do país. Observa-se um descaso com as Forças Armadas, alijadas de recursos e relegadas a equipamentos obsoletos, um alinhamento diplomático a regimes autoritários que isola o Brasil de nações democráticas, e uma perseguição sistemática a opositores políticos, com censura a vozes dissidentes. Para piorar, Lula vem desafiando abertamente os Estados Unidos, arriscando uma ruptura diplomática inédita com nosso principal parceiro histórico. Essa combinação explosiva tem gerado forte insatisfação nas Forças Armadas, que veem na escalada de crise com os Estados Unidos uma ameaça direta à segurança nacional. Preste atenção, dá o like aí, galera. Senta o dedo no joinha aí. As Forças Armadas brasileiras vivem uma crise de aparelhamento sem precedentes, resultado de anos de abandono e cortes. Hoje, a situação é de calamidade total. Baixos estoques de munição, viaturas e blindados ultrapassados, aeronaves antiquadas e unidades navais praticamente inoperantes. A Força Aérea Brasileira depende de caças F-5 dos anos 1970 como espinha dorsal, dado que os novos caças Gripen ainda são poucos. O Exército opera tanques Leopard
um a 5 tão antigos que já deveriam ter sido aposentados e carece de blindados modernos. A Marinha não possui navios plenamente aptos para combate, e até mesmo munição para os canhões navais é escassa. Nossas forças armadas estariam hoje aptas apenas a desfiles e exercícios limitados. Não há um conflito real. Diversos projetos de reequipamento foram adiados ou cancelados por falta de apoio do governo. Fragatas classe Tamandaré seguem inconclusas por falta de verbas. Veículos de artilharia modernos não foram adquiridos e programas estratégicos patinam. Reuniões entre o Ministério da Defesa e o Palácio do Planalto foram feitas para expor essa situação crítica, mas não houve eco no governo Lula. Diante da deterioração acelerada do cenário internacional, especialmente com a crise diplomática em curso, a cúpula militar agora clama por um aporte emergencial bilionário para recuperar capacidades básicas de defesa, incluindo a compra de mísseis antiaéreos para proteger infraestruturas críticas, munição para armamentos navais, novos blindados e aeronaves para as 3 forças. Ou seja, os militares deixam claro que, se nada for feito, qualquer colapso na defesa do Brasil será culpa da omissão governamental. Até o momento, não se viu do governo Lula a prioridade necessária à defesa. Ao negligenciar as Forças Armadas e sua capacidade operacional, o Planalto fragiliza a soberania e coloca o Brasil em posição vulnerável num momento de tensões crescentes. Paralelamente ao desprezo pela defesa nacional, o governo Lula vem se aproximando de regimes autoritários mundo afora, um realinhamento geopolítico que preocupa observadores e irrita potências democráticas. A diplomacia lulista também tem se mostrado simpática a potências autocráticas. O Brasil, sob Lula, buscou maior proximidade com a China de Xi Jinping e com a Rússia de Vladimir Putin, seja através do BRICS ou de acordos comerciais e militares. Militares brasileiros veem essa inclinação pró-Pequim e Moscou, uma guinada ideológica à esquerda na política externa, como gatilho para atritos com Washington. De fato, o país está hoje cada vez mais próximo ideologicamente da órbita de Rússia, China e até da Venezuela, o que potencializa os riscos de rompimento com os Estados Unidos. Essa opção de Lula por se alinhar a regimes autoritários, como a Venezuela, coloca o Brasil na contramão das democracias ocidentais e pode render ao país sanções semelhantes às impostas contra aqueles regimes. Os efeitos práticos desse realinhamento já são visíveis. Por exemplo, o Brasil aumentou exponencialmente suas importações de diesel russo, tornando-se em 2024 o segundo maior comprador mundial desse combustível de Moscou. Essa dependência incomodou os Estados Unidos, que veem a compra de energia russa como uma forma de financiar a máquina de guerra de Putin, contornando sanções ocidentais. Como um outro caso foi a relação com Israel. Divergências ideológicas entre Lula e o governo de Israel levaram o Brasil a travar a aquisição de obuseiros Atmos 2000 israelenses já licitados, prejudicando o nosso exército. Ao privilegiar parceiros anti-Ocidente e desprezar aliados tradicionais, Lula isola o Brasil diplomaticamente e contraria a tradição pragmática da diplomacia brasileira, que sempre buscou equilibrar princípios com interesses nacionais. No fronte doméstico, o STF, com o apoio de Lula, vem empreendendo uma ofensiva sem precedentes contra opositores políticos e contra a liberdade de expressão. Sob a justificativa de combater ataques às instituições, o ministro Alexandre de Moraes tem desde 2019 conduzido uma escalada de medidas autoritárias, inquéritos controversos, prisões de cidadãos sem acusação formal, multas astronômicas contra críticos e censura de perfis em redes sociais, muitas vezes sem devido processo legal. Tá vendo aí, família? O Exército agora tá acordando. Eles deixaram o monstro ser criado e agora eles estão acordando. Vamos continuar ouvindo? Já já eu vou ler a matéria aqui, nós vamos pautar ela. Vamos lá, generais acordando. Antes tarde do que nunca, né, Fabi? Antes tarde do que nunca. Criaram o monstro e agora estão com medo dele aí, estão indo pra cima. Controversos, prisões de cidadãos sem acusação formal, multas astronômicas contra críticos e censura de perfis em redes sociais, muitas vezes sem devido processo legal.
Parlamentares, influenciadores e mesmo pessoas comuns associadas à oposição já foram alvos de mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas nas mídias sociais e remoção de conteúdo online, em decisões monocráticas de Moraes que suscitam debate sobre abuso de autoridade e cerceamento de liberdades fundamentais. A perseguição se intensificou após os eventos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Desde então, milhares de manifestantes e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentam processos e detenções. Donald Trump acusa o governo Lula e seus aliados no judiciário de promoverem uma verdadeira caça às bruxas contra qualquer voz dissidente rotulada genericamente de extremista ou golpista. Essa postura tem claros contornos de vingança política e preocupa até entidades internacionais. Washington enxergou nesses atos uma afronta a princípios democráticos. A administração Trump chegou a exigir publicamente o fim da censura e perseguição política a Bolsonaro e seus aliados como condição para reverter sanções comerciais impostas ao Brasil. Em outras palavras, para os Estados Unidos, a forma como Lula e Moraes vêm tratando a oposição configura, sim, violações de liberdades civis e foi fator direto para retaliar Brasília. O caso mais emblemático foi a sanção pessoal a Alexandre de Moraes pela chamada Lei Magnitsky Global dos Estados Unidos. No final de julho, os Estados Unidos incluíram o nome do ministro do STF na lista de sancionados, bloqueando seus ativos em solo americano, proibindo empresas com operação nos Estados Unidos de fazer negócios com ele e isolando Moraes do sistema financeiro internacional. Foi um duro golpe na tirania de Moraes, marcando o primeiro revés concreto à sua escalada autoritária iniciada em 2019. Ainda assim, Lula sinalizou solidariedade a Moraes e o PT tentou politizar o episódio, uma atitude temerária que só aumenta a desconfiança externa sobre o comprometimento do governo brasileiro com a democracia. Em meio a esse clima de confronto, Lula vem fazendo provocações desnecessárias. Em entrevistas à mídia americana, o presidente brasileiro desferiu críticas pessoais a Trump, acirrando ainda mais os ânimos. Do outro lado, líderes republicanos nos Estados Unidos, como o secretário de Estado Marco Rubio, adotam tom duro, comparando o governo Lula a governos hostis. Cada declaração pública inflamada vai empurrando Brasil e Estados Unidos para um caminho sem volta. A tensão entrou numa realidade potencialmente incontrolável, próxima do ponto de não retorno. Caso nenhuma das partes recue, poderemos ver o Brasil tratado pelos Estados Unidos nos mesmos termos de uma Cuba ou Irã, algo inimaginável há poucos anos. Todo esse quadro, forças armadas sucateadas, alinhamento do governo a ditaduras, crise com os Estados Unidos, culmina em um fato alarmante: a profunda insatisfação dos militares brasileiros. Romper relações com os Estados Unidos é impensável na atual conjuntura, pois a defesa brasileira depende visceralmente da parceria americana. Os Estados Unidos sempre foram um dos principais fornecedores de tecnologia e equipamentos militares do Brasil. Desde aviões de caça até sistemas de comunicações criptografadas, passando por motores navais e peças de blindados, grande parte do aparato bélico nacional tem algum componente de origem norte-americana. Um rompimento abrupto significaria, na prática, paralisar a máquina de defesa do país. O cargueiro KC-390 Millennium, orgulho da Embraer em parceria com a Força Aérea Brasileira, possui cerca de 50% de seus componentes fabricados nos Estados Unidos. Os novos caças Gripen contêm aproximadamente 30% de partes de origem norte-americana. Boa parte dos sensores, sistemas de navegação e motores dos navios da Marinha vem de fornecedores dos Estados Unidos. Até itens de comunicação básica do Exército, como rádios táticos, são fabricados por empresas americanas e poderiam ter suprimentos cortados. Não por acaso, a maior parte do treinamento avançado de nossas tropas de elite é feita via intercâmbios com as forças americanas. E o Brasil há décadas se beneficia do programa Foreign Military Sales para comprar equipamentos de defesa a preços acessíveis. Tudo isso ficaria em xeque com sanções, manutenções suspensas, peças de reposição bloqueadas e contratos cancelados. Sem o suporte técnico dos Estados Unidos,
muitos sistemas militares brasileiros simplesmente deixam de funcionar. O Brasil, sob Lula, enfrenta uma tempestade perfeita gerada internamente. Um governo que despreza suas próprias forças armadas, flerta com ditadores externos, cala vozes opositoras e ainda bate de frente com a maior potência do planeta. Os sinais de autoritarismo e má gestão não passaram despercebidos, nem pela comunidade internacional, nem pelos guardiões da nossa soberania, os militares. As sanções e reprimendas dos Estados Unidos escancaram que há algo muito errado na direção em que o país está sendo conduzido. É um alerta vermelho. Continuando nesse rumo, o Brasil pode mergulhar em isolamento diplomático, recessão econômica e vulnerabilidade estratégica sem precedentes. A continuar esse estado de coisas, quem ganha? Certamente não é o povo brasileiro. Ganha a China, que verá o Brasil cair ainda mais em sua órbita por falta de opção. Ganham regimes autoritários, que se fortalecem quando as democracias se enfraquecem. Ganha talvez um projeto de poder interno, que aposta no fechamento do regime e no controle total, mas que terá vida curta se a economia colapsar e a instabilidade tomar conta. Perdem, isso sim, a liberdade, a prosperidade e a segurança do Brasil. Lula precisa ser contido em seus arroubos autoritários e anti-ocidentais, pelo bem da República. É preciso restaurar o respeito às Forças Armadas, reassumir um alinhamento equilibrado com as democracias e cessar a perseguição à metade do país que pensa diferente. Do contrário, seremos uma nação vulnerável, refém da imprudência de seus governantes. O momento exige correção de rumos antes que seja tarde demais. Se você acredita que soberania se defende com força, inteligência e estratégia, e não com ideologia e arrogância diplomática, então compartilhe esse vídeo. Comente aqui o que você acha dessa crise. Família, agora eu quero que você preste atenção aqui, ó, que a gente vai entrar nessa pauta aqui em instantes sobre general, preste atenção. General de Exército Brasileiro afirma que militares vão definir o futuro da nação. Isso é grave. Isso não é fake news. Dos fatos, e esse general do Brasil, ele foi aos Estados Unidos da América para apertar a mão dos generais de lá e para soltar essa dinamite. Então eu vou trazer essa matéria aqui já já, mas eu peço a você, chama todo mundo para a live aí, que eu não vou ficar repetindo não. Joga aí nos grupos, dá o like vai disparar essa live e a gente vai trazer essa informação aqui, que esse general brasileiro aí, parece que o Exército, família, acordou, tá? O Exército Brasileiro acordou. E digo mais, e falo mais aqui ainda. Tropas ameaçam invadir o Brasil e capturar território após fugir de Trump na Venezuela. Preste atenção, família. Preste atenção que isso aqui é grave. Isso aqui é grave. Tem um monte de soldado venezuelano que está abandonando o regime e está vindo aqui para o Brasil. Será que o governo brasileiro está dando guarita para esses bandidos criminosos, para esses terroristas? Porque está vindo aqui para o Brasil, a informação está chegando. Esses militares venezuelanos estão vindo aqui para o Brasil. Militar que está escondendo militar, criminoso é. Para o Trump não tem meio termo, não. Eu estou falando, vocês não acreditam, eu estou falando. O trem vai ficar feio, família, o trem vai ficar feio. Vamos ouvir essa informação aqui. Tropas ameaçam invadir o Brasil para capturar os fugitivos criminosos da Venezuela. Eu estou falando, vocês não acreditam. Vamos ouvir, preste atenção. Após a captura de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos em uma operação militar realizada em 3 de janeiro, a Venezuela mergulhou em um período de instabilidade que pode ter repercussões diretas na segurança do Brasil. Com a presença militar dos Estados Unidos no país vizinho, visando estabilizar a região e controlar recursos como o petróleo, grupos armados que antes operavam com relativa impunidade sob o regime de Maduro, agora enfrentam pressão intensa. Especialistas em segurança regional alertam que esses grupos, incluindo guerrilheiros colombianos e paramilitares venezuelanos, podem fugir para territórios fronteiriços, como a Amazônia brasileira, desencadeando confrontos com o exército brasileiro
e potencialmente levando a guerrilhas sangrentas em solo nacional. Essa migração forçada de atores armados representa um risco não apenas de violência esporádica, mas também de tomada de territórios por facções criminosas, explorando áreas remotas e de difícil fiscalização. Os grupos em questão têm raízes profundas no conflito armado colombiano e na instabilidade venezuelana, e sua adaptação ao novo cenário pós-Maduro pode agravar tensões regionais. O Exército de Libertação Nacional, conhecido como ELN, é um dos principais atores envolvidos. Fundado na década de 1960 como uma guerrilha de inspiração marxista-leninista, o ELN conta com cerca de 6 mil combatentes e opera em ambos os lados da fronteira Colômbia-Venezuela, onde se envolve em narcotráfico, mineração ilegal de ouro e extorsão. Sob o regime de Maduro, o grupo encontrou refúgio seguro na Venezuela, expandindo sua influência em 8 estados venezuelanos e atuando como uma força paramilitar pró-governo. Com a intervenção dos Estados Unidos, líderes do ELN relataram ter retornado à Colômbia, temendo traições do governo interino de Delcy Rodrigues. No entanto, relatórios indicam que o ELN emitiu comunicados condenando a agressão imperialista e chamando povos da região a resistir, o que sugere uma possível escalada. Analistas apontam que, sem o apoio venezuelano, o grupo pode se infiltrar em áreas amazônicas, usando a floresta densa como esconderijo e aliando-se a redes criminosas locais para financiar operações. Outro conjunto de ameaças vem dos dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou FARC. Após o acordo de paz de 2016 na Colômbia, que desmobilizou a maioria dos guerrilheiros, facções dissidentes como o 10º Front e a 2ª Marquetalia continuaram operando na fronteira Venezuela-Colômbia, controlando rotas de cocaína e minas ilegais. Esses grupos, estimados em milhares de membros, tiveram relações tensas com as forças venezuelanas, incluindo confrontos em 2021 no estado de Apure, onde o exército venezuelano lançou operações contra eles por disputas sobre lucros do narcotráfico. Com a presença dos Estados Unidos, esses dissidentes enfrentam dupla pressão. De um lado, o ELN, que busca consolidar territórios. De outro, possíveis ações conjuntas entre Colômbia, Venezuela e Estados Unidos para erradicá-los. Há precedentes históricos de incursões em território brasileiro, como o ataque de 1990 e 1 a 1 posto do Exército Brasileiro no Rio Traíra, na divisa com a Colômbia, que resultou em mortes e uma resposta militar brasileira conhecida como Operação Traíra. Hoje, esses dissidentes podem migrar para o Amazonas brasileiro, explorando trilhas clandestinas e aliando-se a facções como o 1º Comando da Capital ou o Comando Vermelho, que já operam na região de Roraima em parcerias com grupos venezuelanos para tráfico de armas e ouro ilegal. Já os coletivos venezuelanos representam uma ameaça mais urbana e paramilitar. Esses grupos, formados por civis armados leais ao chavismo desde a era de Hugo Chávez, atuam como forças de repressão extraoficiais, distribuindo benefícios sociais em bairros pobres, enquanto controlam territórios com violência. Após a captura de Maduro, eles foram mobilizados em Caracas e outras cidades para patrulhar ruas, montar checkpoints e suprimir protestos, usando motos e rifles de assalto para intimidar a população e verificar celulares em busca de conteúdo opositor. Com laços diretos ao governo interino, incluindo figuras como o ministro do Interior, Diosdado Cabello, os coletivos operam com impunidade, mas sua lealdade é condicional. Em um vácuo de poder, podem se transformar em megabandas criminosas, expandindo extorsões e tráfico para além das fronteiras. Relatórios indicam que eles já se envolvem em crimes transnacionais, e uma fuga para o Brasil poderia significar a infiltração em favelas ou áreas rurais, agravando a violência urbana. O grande risco para o Brasil reside na permeabilidade de sua fronteira de quase 3 mil quilômetros com a Venezuela, especialmente nos estados de Roraima e Amazonas, onde a floresta amazônica oferece cobertura natural e satélites têm dificuldade de monitoramento. Com a pressão dos Estados Unidos, esses grupos podem cruzar a fronteira em busca de refúgio, levando a guerrilhas sangrentas semelhantes às vistas na região de Catatumbo, na Colômbia, onde confrontos entre ELN e dissidentes das FARC deslocaram mais de 87 mil pessoas no último ano. No Brasil,
Isso poderia resultar em ataques a postos militares, comunidades indígenas ou garimpos, com potencial para a tomada de territórios. Grupos como o ELN e dissidentes das Farc já controlam minas ilegais na Venezuela e poderiam expandir para o lado brasileiro, aliando-se a facções locais para dominar rotas de ouro e cocaína. O Exército Brasileiro, que já aumentou o efetivo em Roraima desde 8 de janeiro, pode se ver forçado a engajar em combates diretos, semelhantes à Operação Traíra, mas em escala maior. Militares brasileiros consultados em relatórios recentes afirmam que o país está preparado para embates pontuais, mas um escalonamento prolongado testaria os limites orçamentários, com gastos em defesa em torno de 1% do PIB. Além disso, a instabilidade pode intensificar fluxos migratórios e atividades ilegais, sobrecarregando a Operação Acolhida, que já abriga centenas de milhares de venezuelanos. Se os grupos armados usarem comunidades locais como escudos humanos, como alertado por especialistas em crime na Amazônia, os confrontos poderiam resultar em altas baixas civis e uma crise humanitária. Em análise, esse cenário representa um teste crítico para a soberania brasileira na Amazônia, onde a combinação de instabilidade vizinha e subinvestimento em defesa pode transformar riscos indiretos em conflitos abertos. Embora o Brasil mantenha uma tradição diplomática para evitar guerras, a necessidade de ações militares preventivas pode crescer, exigindo coordenação regional para evitar que grupos como ELN, dissidentes das Farc e coletivos transformem a fronteira em um novo epicentro de violência transnacional. Família, agora eu quero que você aguce os seus ouvidos e preste muita atenção nessa informação aqui, ó. Vou colocar na tela aqui, ó. E daqui a pouco tem o Pavinato falando aqui também, hein? O Pavinato vai entrar ao vivo aqui também. Dentro de instantes aí teremos o Pavinato falando aqui. Eu quero que você preste muita, mas muita atenção mesmo. Atenção dobrada, triplicada nisso aqui, ó. General do Exército afirma que nos Estados Unidos que militares podem definir o futuro do Brasil. Ele disse isso esse mês aí. Então, vamos ouvir aqui o que esse general falou aqui e quais serão as consequências disso aí para o Brasil. Vamos ouvir aqui, preste atenção. O que nos interessa aqui de fato é essa reportagem, tá? Aí está, para vocês verem, né? Essa reportagem aí, ela está sendo divulgada agora para que todo o Brasil tome conhecimento. Tá pipocando. O Exército Brasileiro afirma, em livro publicado nos Estados Unidos, que militares podem definir o futuro da nação. Um general do Exército publicou isso na América. Será o efeito Donald Trump, gente? Dizendo que a liderança pode exercer influência decisiva sobre o Estado Nacional. Aí está o general Novaes, tá? Vocês estão vendo ele sendo cumprimentado por um oficial americano, também um oficial general, né? Aí está, eu achei isso super importante, o general André Luiz Novaes Miranda, no Colégio Interamericano de Defesa. Ele publicou lá nos Estados Unidos e incorporou em um livro comemorativo dos 60 anos do Colégio Interamericano de Defesa, que é subordinado à Organização dos Estados Americanos. O comandante, que foi das operações terrestres até abril de 2025, defende que a liderança militar no nível estratégico ultrapassa o limite das Forças Armadas e exerce forte influência sobre a estrutura do Estado, tese que ganha relevância diante da recente condenação de vários oficiais generais no último posto pelo Supremo Tribunal. Isso quer dizer o seguinte: se estão prendendo generais 4 estrelas, por motivos políticos, é que eles não são apenas meras figuras militares, meros, entre aspas, servidores obedientes do Estado. Então,
O general aqui está reagindo, dizendo, olha, se nós somos tão importantes assim, isso significa que nós somos agentes capazes de mudar a história de um país com decisões de impactos a nível nacional. É uma boa notícia para nós, tá? O livro que eles lançam é Problemas Hemisféricos Requerem Soluções Hemisféricas. Tá? O Colégio Interamericano e a formação do livro e a formação do líder, né, estratégico. O oficial general, segundo ele, deixa de ser apenas um executor dentro da estrutura militar para se tornar um agente capaz de moldar decisões com impactos institucionais, orçamentários e políticas para o país como um todo. Tá? Então, gente, aqui ele está definindo claramente a diferença entre o nível tático, operacional e estratégico da liderança. Ele aqui fala novamente sobre as Forças Armadas atuarem como poder moderador contra o STF ou contra o Congresso, caso ele saia, né, da linha. Vamos chamar de linha a Constituição. Grande parte da parcela política defende, inclusive, isso, que as Forças Armadas têm que ser um poder moderador. Então, eu queria deixar com muito carinho essa reportagem para vocês, tá? Onde é que ela está, Coronel? Para vocês lerem. Ela está aqui, ó, nesse site da Sociedade Militar, revista da Sociedade Militar. É com muito carinho, tá, gente? Que eu coloco isso aqui para vocês agora. Bom, pessoal, eu não poderia, né, de forma alguma, deixar de informar vocês. Família. Agora escuta aqui, ó. Vamos voltar aqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão do Exército Brasileiro. Agora eles estão acordando. Alguém falou virou melancia. Mas do mesmo jeito que vira melancia, desvira melancia, pessoal. Temos que entender isso aí. Do mesmo jeito que virou melancia, desvira melancia. E olha aqui o Pavinato agora ao vivaço, detonando tudo, botando para arrebentar a boca do balão. Pode falar, Pavinato, já está ao vivo. Vamos ouvir o Pavinato. Pode falar. O executivo Silvano Gerstel é investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, que não é o Partido Comunista Chinês. É o primeiro comando da capital. É a facção de narcotráfico, é o grupo, no entendimento estadunidense, terrorista internacional, narcotraficante, mais poderoso do Brasil. Então esse sujeito fez a ponte entre a gestora de investimentos REAG, REAG, e os familiares do ministro inconstitucional, burro para um caralho, energúmeno, uma tábua, era melhor pôr um Tamagotchi para decidir do que ele, Topogígio, então é o ministro Tofogígio, na compra do resort Taiaia, em Ribeirão Claro, no Paraná. Silvano era o braço direito de João Carlos Mansur, fundador e ex-CEO da REAG, e desde o último mês de agosto é investigado por sua participação em fundos de investimentos criados pela REAG, que é outro banco que o Banco Central liquidou, tá? Que é outro banco que o Banco Central liquidou. Eu não li ainda o TP inteiro. Para, segundo os investigadores, dar aparência de legalidade a dinheiro proveniente de atividades criminosas do PCC. E a depender do Alexandre de Moraes, daqui a pouco o PCC não tem mais atividade criminosa. Daqui a pouco nós vamos falar que ele já liberou o cachimbo. E quando liberaram a venda de maconha, pouquinho em pouquinho, eu lembro quando isso começou a ser discutido, eu estava na Jovem Pan. E eu falava isso nos pingos nos is. Vão passar maconha de pouquinho em pouquinho,
daqui a pouco vai ser a pedra do crack, os cachimbeiros, e por isonomia vai ser o cheirador de farinha. Então, daqui a pouco o PCC está lícito. Toca logo imposto no PCC. Não, mas daí vocês têm medo, né? Em setembro de 2021, 2 fundos administrados pela REAG, que são os fundos Arlen e Leal, e representados por Silvano Gerstel, compraram uma parte da participação da família de Tofodídio, também conhecido como ministro inconstitucional, mas ministro Dias Toffoli, no resort Taiaia. Olha a cara do Taiaião aí na sua tela. Por essa fatia, os 2 fundos pagaram 20 milhões de reais. Daí, este cara de pau, ministro cara de pau, não larga o osso, porque ele ganha demais, cara de pau, sem vergonha e sem juízo. Meus queridos, agora, falando nessa coisa toda do Master, o deputado federal Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, validou a ficha de frequência, escuta isso, da funcionária fantasma na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, Thales, com Y, não é Thales, é Thalis, com Y, dos Santos de Jesus, que é casada, sabe com quem? Sabe quem é este caboclinho aqui, ó? Esse doutor, esse médico? É o ministro do TCU, aquele que, se a gente não tivesse visto a licitação, estava depilando o cu, porque tinha lá depilador anal no orçamento do TCU do ano passado. Não ria, é verdade. Esse aqui é o ministro Jonathan de Jesus, que queria desfazer a liquidação do Master sozinho, no peito. E que aí o Vorcaro chamou influenciadores para dar, né, atenção a esta decisão. E não é que ele é casado com uma mulher que é funcionária fantasma da Câmara? Que seriedade desse TCU, hein? No período em que a mulher ficou empregada no gabinete do parlamentar, com um salário de pouco mais de 12 mil reais, para não fazer nada, né? As frequências dela foram atestadas integralmente pelo parlamentar, que nem parlamentar é, ele é um parlamentar. Aí ao fundo, até a cara do parlamentar, e a cara é parlamentar mesmo. Ele olha no espelho e parlamenta. E não tem registro de falta, hein? Ele atestou, ela nunca foi, não tem registro de falta. Não tem registro de impontualidade, não tem registro de afastamento, de licença, e a alegação é a de que ela exercia atribuições diárias em atividades externas, acompanhando o deputado em agendas institucionais externas, razão pela qual sua presença física no gabinete não era permanente na Câmara. Você estava com um caso com o deputado? É sem vergonha mesmo. Até por isso, os funcionários que realmente trabalham no gabinete de Gabriel Mota disseram não conhecer a esposa do ministro do TCU. E se trabalhasse com ele em externa, alguém do gabinete conheceria. Mas não trabalha, não. Olha, ó a cara dos 2 safados. Cara de pilantra, cara de pilantra. Cara de pilantra e cara de pilantra. Pilantra. Casal de pilantra. Thalis de Jesus foi demitida depois que o Estadão publicou reportagem sobre o caso. O deputado Gabriel Mota era suplente do Jonathan de Jesus, porque o Jonathan de Jesus ele era deputado, aí o Lula o alçou a ministro do TCU. Então, olha a seriedade do TCU que quer desfazer a liquidação do MASP. Aí vendo. Aí depois aparece o influenciador. Estou me sentindo bobo. Ai, olha essa precisão do TCU. Ai, o TCU me revelou o que eu não estava vendo. Quem revelou foi esse pilantra.
e deixou o cargo para assumir a vaga no TCU. Aliás, ainda falando de Banco Master, de Toffoli, de pilantra, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal classificou como atípicas, anormais, as decisões do ministro inconstitucional Dias Toffoli sobre as provas obtidas em operações contra fraudes do Banco Master. Isso porque Toffoli restringiu o acesso ao material colhido pela PF e transferiu toda a custódia e responsabilidade de análise das provas na Procuradoria-Geral da República do Paulo Bonetti. Em uma nota pública, a Associação de Delegados da Polícia Federal afirmou que os despachos de Toffoli, causam legítima perplexidade institucional e que as providências adotadas pelo ministro destoam dos protocolos institucionais da corporação. Abro aspas. Representam uma afronta às prerrogativas legalmente conferidas aos delegados de Polícia Federal para a condução técnica imparcial e eficiente da investigação. Presta atenção, gente. Escuta aí. A semana passada, o presidente do CFM falando assim, aqui não, general, aqui não tem palhaço. Agora eu vejo a Associação de Delegados falando, aqui não tem palhaço, e a OAB continua fazendo esse papel de sonhos, hein, ô Caivano? E só para te entregar, falando do Toffoli, é uma entrevista antiga que eu dei, mas eu coloquei no meu Instagram, @pavinato, ontem, e este vídeo já está com mais de 2 milhões de visualizações. Uma entrevista antiga. Eu explico o Toffoli. O que é o Toffoli? O Toffoli, vou deixar claro aqui, cursou o direito. Presta atenção. É o mínimo. Aqui nesta mesa, todos nós cursamos direito. Sim. Tanto o João, quanto o Cláudio Caivano, quanto eu. Aí ele cursou no Largo São Francisco. Era boa a faculdade naquela época. Naquela época tinha aula. Hoje só tem manifestação pública. Isso é uma tragédia. Nós vamos ver também. Os alunos se formam e chamam o ditador para falar. E aplaudem. Mas na época do Toffoli era uma faculdade boa, porque era a minha época. Então eu sei, eu lembro. O Toffoli, se ele não era o pior, ele está entre os top 5 dos piores alunos do Largo São Francisco. Ninguém sabe como ele se formou. Porque eu não vou falar o que ele fazia lá, mas ele vivia no porão do centro acadêmico ao som de Bob Marley. Sabe Bob Marley? Sei, claro. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. Não sei como se formou. Bom, Toffoli se formou, não se sabe como, porque era o pior. Um aluno, para ele ser medíocre, ele teria que ter estudado mais. Presta atenção. Um aluno ruim. Advogou em grandes escritórios de advocacia? Não, nunca. Ele prestou concurso público 2 vezes, tomou pau nos 2. Fez pós-graduação? Não. Fez mestrado? Não. Doutorado? Fez doutorado? Não. Escreveu um artigo sequer antes de ser ministro? Nenhum. Deu aula, não deu, Pavio? Não deu aula em nenhum lugar. Não escreveu nenhum livro, nem capítulo de livro. Nada. Um trecho de obra coletiva. Nada. E ele mente no currículo do STF. Ele diz que ele é professor convidado da pós-graduação da USP. A USP tem um programa de pós-graduação que personalidades das áreas podem dar aulas como professores especiais por um período de 2 anos. Já faz mais de 2 anos que está lá no currículo dele, que está no site do STF. Ele é professor convidado da pós, que é mentira. Então, assim, nunca foi professor, nunca escreveu um artigo, nunca escreveu um livro, nunca escreveu sequer um capítulo de livro, nunca escreveu nada em coautoria, não fez mestrado, não fez doutorado, não fez pós-graduação, lato sensu, não foi um advogado de sucesso, não conseguiu ser promotor nem juiz porque levou o pau nos concursos. Virou ministro. E na época dele, salvo engano, não tinha nem TCC. A época que ele se formou, não precisava nem fazer TCC. Nem TCC. Nem TCC. Ou seja, da esfera jurídica,
Para ele conseguir ser um lixo, o chorume tem que voltar do estado líquido para o sólido. Se não é que ele é só o cheiro do chorume. Isso é mais grave, eu aposto. Mas ele, desde que se formou, porque ele era do centro acadêmico do Largo São Francisco, e era um centro acadêmico, não é, com todas as benesses petistas. Olha isso. E ele era um cara sempre engajado na política acadêmica de esquerda. Tanto que ele sempre viveu pendurado no saco do PT. Quando o Lula foi presidente, ele se torna AGU, e daí é um pulo para ele ser o primeiro ministro do STF. Não é que sem notável saber jurídico, sem nenhum saber jurídico. O que é inconstitucional. Mas o presidente Lula indicou, o Senado fingiu que sabatinou, e o presidente Lula nomeou. Então, tudo que eu falo é a mais pura verdade. Ah, está me difamando. É tudo público que eu estou falando. Não tem um livro, não tem um artigo, era mau aluno, é tudo público. Que a universidade é pública ainda por cima. Resumindo, o Toffoli, família, nunca poderia ser ministro da mais alta Suprema Corte do Brasil. Ele caiu ali de gaiato, né? Caiu ali de gaiato. Muito bem explanado aí. O Pavinato trazendo essa informação aí, que muitos aqui não sabiam. Vamos voltar a falar dos militares daqui, porque tá grave isso aqui, ó. O temor chegou. Autoridades do Brasil. Intervenção dos Estados Unidos contra Lula. Vamos ouvir mais um trecho aqui dos militares aí que estão revoltados com o Lula ladrão. Vamos ouvir. Presta atenção. Nesse mês de janeiro, operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que culminou na prisão de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, continua a gerar intensos debates sobre soberania nacional, democracia e interesses econômicos na América Latina. 2 estudos recentes, um da Quaest, concentrado no Brasil, e outro da Atlas Intel, com foco regional, destacam uma aprovação majoritária à ação em nível latino-americano, mas revelam divisões profundas no Brasil, onde a maioria teme uma intervenção similar no país. Esses resultados refletem não apenas o repúdio ao regime de Maduro, mas também preocupações com precedentes perigosos para a estabilidade regional. A ação dos Estados Unidos envolveu ataques aéreos em Caracas e a captura de Maduro e sua esposa, Cília Flores, que foram transferidos para território norte-americano sob alegações de envolvimento com narcotráfico. Maduro, agora processado em Nova York, é amplamente responsabilizado pela crise que forçou mais de 8 milhões de venezuelanos a deixar o país. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou veementemente a operação, descrevendo-a como uma violação grave à soberania da Venezuela e um risco para o direito internacional. No entanto, as pesquisas indicam que essa visão não é compartilhada pela maioria dos brasileiros. A pesquisa da Quaest, conduzida entre 8 e 11 de janeiro, com 2.004 participantes e margem de erro de 2 pontos percentuais, mostra que 58% dos brasileiros receiam uma ação semelhante contra o Brasil em breve. Esse medo é mais acentuado entre os simpatizantes de Lula, alcançando 74%, embora também seja significativo entre os apoiadores de Jair Bolsonaro, com 57%. Apenas 40% não compartilham desse temor e 2% não responderam. Sobre a operação em si, 46% a aprovam, 39% a rejeitam e 15% estão indecisos. De acordo com Felipe Nunes, diretor da Quaest, essa aprovação surge da crença de que intervenções são justificáveis para derrubar ditadores, com 50% concordando e 41% discordando. Quanto à resposta de Lula, 51% dos entrevistados a consideram equivocada, contra 37% que a apoiam e 12% sem opinião. Ainda assim, 71% afirmam que isso não impactará seu voto nas eleições de 2026, enquanto 17% inclinam-se para a oposição e 7% para Lula por esse motivo.
Em relação à postura diante do governo de Donald Trump, 66% preferem neutralidade, 18% defendem alinhamento com os Estados Unidos e 10% sugerem confronto direto. Por outro lado, o levantamento da Atlas Intel, publicado em 14 de janeiro e abrangendo 11.285 latino-americanos, indica um apoio mais robusto. 60,1% aprovam a intervenção, 34,9% desaprovam e 5% não opinam. O endosso é especialmente forte no Caribe, Peru, Equador, Bolívia e Colômbia, afetados pela migração venezuelana. No Brasil, a polarização é evidente. 58% aprovam e 41% desaprovam, posicionando o país como o mais dividido da região. Os números da Atlas Intel enfatizam a rejeição a Maduro. 63,6% dos latino-americanos defendem sua prisão. 73,2% o culpam pela crise humanitária e 74,2% acreditam que a Venezuela melhora sem ele. Dentro da Venezuela, 46,7% aprovam a nação, 27,9% desaprovam e 25,4% hesitam. Índice atribuído por Andrei Roman, da Atlas Intel, ao temor da repressão chavista persistente. Na diáspora, o apoio sobe para 90,8%. Sobre as acusações de narcotráfico, 57,5% as julgam válidas. O estudo também explora soberania e democracia. 54,9% veem a operação como auxiliar na restauração democrática. E 78,6% classificam a Venezuela como ditadura. Contudo, 37,8% condenam violações à soberania em qualquer circunstância. Em relação aos interesses de Trump no petróleo venezuelano, as maiores reservas mundiais, 51,5% aceitam se houver benefícios mútuos, contra 41,6% que denunciam a exploração. No Brasil, a Atlas Intel corrobora a crítica à posição de Lula. 57% rejeitam e 55% duvidam de seu compromisso com a liberdade venezuelana. Há discrepâncias com a Quaest na aprovação à operação, 46% versus 58%, possivelmente devido a diferenças metodológicas ou temporais. Delcy Rodrigues, vice-presidente interina, negociou com os Estados Unidos a liberação do mercado de petróleo, elogiado por Trump como concessão total. Líderes como Lula e Vladimir Putin propõem usar a ONU e os BRICS para defender a Venezuela, enquanto pesquisas brasileiras mostram Lula O Brasil em cenários eleitorais, mas com o tema externo podendo alterar o quadro. Esses dados sinalizam alívio regional com o fim do madurismo, mas alertam para riscos de intervenções unilaterais. No Brasil, o temor reflete instabilidades recentes, como os eventos de 2023. A operação dos Estados Unidos na Venezuela marca um ponto de inflexão na geopolítica latino-americana, misturando elementos de combate ao narcotráfico, promoção de democracia e busca por recursos estratégicos, como petróleo e minerais raros. Do lado positivo, para apoiadores como republicanos nos Estados Unidos, a ação é vista como um sucesso militar que fortalece a segurança hemisférica, com 74% dos republicanos aprovando e associando-a a metas como bloquear drogas e gangues. Trump e aliados enfatizam o controle sobre o petróleo para contrabalançar influências chinesas e russas, com relatos de negociações que garantem acesso a reservas equivalentes a 303 bilhões de barris, superando as da Arábia Saudita. Na América Latina, a aprovação de 60,1% reflete o impacto da migração e da crise humanitária, com venezuelanos e diáspora celebrando o fim de Maduro, culpado por 73,2% pela catástrofe. Contudo, críticos de esquerda, incluindo Lula e especialistas em direito internacional, condenam a violação da soberania, argumentando que a ação contraria o artigo 2.4 da Carta da ONU e cria precedentes perigosos, tornando cada país menos seguro. Nos Estados Unidos, a opinião pública está dividida. Enquetes mostram 40% de aprovação contra 42% de desaprovação, com 63% exigindo aprovação congressional
refletindo ceticismo sobre metas como expansão de poder e acesso a óleo. Democratas e independentes temem escaladas, comparando a intervenções passadas como Iraque, 2003, ou Panamá, 1989. Família, só não apoia isso aí quem é a esquerda. A única instituição aí, né, o único partido que não apoia isso aí é a esquerda. Agora, preste atenção, por qual motivo os generais estão se levantando agora, né, sacudindo a poeira aí. Os generais estão vendo que fizeram o L. Foi uma má escolha ter feito o L. Então, os generais estão se levantando aí e fazendo o que esse general fez aí. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Por qual motivo o Barbudo quis sucatear as Forças Armadas aqui do Brasil? E eu vou falar com vocês aqui, família, nunca é tarde para eles se levantarem, né? Então eu quero colocar aqui, você vai prestar atenção aqui, porque é grave. O Exército Brasileiro está se levantando. Os generais estão com medo aí, né? Já estão com medo, já estão dizendo que vão definir, reescrever a história do Brasil sem a esquerda no poder. Família, isso é uma notícia excepcional. Quando eu mostro os ratos aqui e falo que 13 já estão pegos, que vai pegar todo mundo, não tem o que falar não, família. Vai cair todo mundo mesmo, vai cair um atrás do outro. O chicote de aço está estralando em cima. As consequências serão danosas. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês prestarem atenção. E está acontecendo neste exato momento aí, também, Nicolas Ferreira está na BR, saiu de Minas Gerais, está indo lá para Brasília, né? É um ato simbólico aí do Nicolas Ferreira. Nós estamos vendo alguns manifestantes já lá em frente ao presídio lá que Jair Bolsonaro está. Vamos ver, família, alguma coisa vai acontecer aí até domingo, hein? Tô sentindo que alguma coisa pesada vai acontecer aí até domingo. Vamos ouvir. Presta atenção. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Temos mais território do que a maioria dos membros da OTAN. Nossas fronteiras cortam a América do Sul de ponta a ponta. Somos ricos em petróleo, água, terras raras, biodiversidade. Mas enquanto o mundo se arma, nossas forças armadas estão no chão, literalmente. Caças parados por falta de combustível, tropas sem peças para manter equipamentos básicos. O que está acontecendo com a defesa do Brasil? Isso é só negligência ou parte de algo maior? É por isso que eles estão revoltados com o Barbudo. O ministro da Defesa, José Múcio, admitiu publicamente que há caças da Força Aérea Brasileira parados por falta de combustível. Não estamos falando de aviões antigos ou abandonados, mas de aeronaves modernas que deveriam estar patrulhando os céus e protegendo o nosso território. E não para por aí. Dos 10 jatos executivos da Força Aérea Brasileira destinados ao transporte de autoridades, apenas 3 estavam em condições de operação regular no primeiro semestre deste ano. Isso significa que ministros, assessores e até o presidente da República ficam literalmente na fila esperando o avião, ou acabam viajando em voos comerciais. Isso, num país com um orçamento federal bilionário, mostra o quanto a defesa foi deixada de lado. Em 2024, o governo federal cortou 2,6 bilhões de reais do orçamento da defesa, afetando diretamente a compra de peças, a manutenção das aeronaves e até o abastecimento básico. Existe a dificuldade para manter bases operando. Em algumas regiões, há escassez de lubrificantes, pneus, munições e equipamentos de comunicação. As Forças Armadas estão operando no limite da capacidade. Treinamentos foram cancelados, patrulhas de fronteira reduzidas e missões logísticas, como transporte de suprimentos para áreas isoladas, comprometidas. Essa é a realidade da maior potência territorial da América Latina. Sem combustível para voar, sem peças para operar e sem planejamento para reagir. E enquanto isso acontece por aqui, outros países vizinhos seguem aumentando sua capacidade militar. O que será que eles sabem?
e nós estamos ignorando. O Brasil é um gigante, mas um gigante vulnerável. Com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, somos o quinto maior país do planeta. Possuímos 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres com 10 países, incluindo áreas críticas como a Amazônia, a Tríplice Fronteira e regiões de difícil acesso. Além disso, temos uma faixa costeira de 8 mil quilômetros, banhada pelo Atlântico Sul, onde se concentram riquezas estratégicas como o pré-sal. E o que estamos fazendo para proteger tudo isso? Muito pouco. Em alguns trechos da fronteira amazônica, há apenas um pelotão para vigiar centenas de quilômetros de mata fechada. Regiões inteiras são alvos fáceis para o tráfico de armas, drogas e extração ilegal de minérios. E mesmo assim, a estrutura das Forças Armadas continua encolhendo. Enquanto isso, o Brasil é alvo de cobiça internacional. Temos reservas gigantescas de nióbio, grafite, bauxita, urânio e minerais terras raras. Elementos essenciais para tecnologias militares e de comunicação. A Amazônia, por exemplo, é considerada uma região estratégica mundial, disputada tanto por sua biodiversidade quanto por seu subsolo rico. Só que, sem presença militar efetiva, esse patrimônio está exposto. E não estamos falando de teorias da conspiração, estamos falando de interesses reais, palpáveis e geopolíticos. É por isso que a fragilidade da nossa defesa não é só um problema militar, é um problema de soberania. E soberania, num mundo onde as potências brigam por território, é o que separa um país respeitado de um país dominado. Mas se o Brasil é tão grande e tão rico, por que não investe pesado em defesa, como fazem nossos vizinhos? Enquanto o Brasil se debate com cortes, paralisações e falta de planejamento, o resto do mundo está acelerando seu rearmamento militar. Os números não mentem. Só em 2023, os gastos militares globais ultrapassaram 2,4 trilhões de dólares. Os Estados Unidos lideram, seguidos pela China, e não são apenas as grandes potências que estão se fortalecendo. Na América do Sul, o Uruguai destina 2% do PIB à defesa e a Colômbia chega a 3%. O Brasil, apenas 1,1% do PIB, e com a maior parte destinada ao pagamento de pessoal, não à modernização ou compra de equipamentos. E a consequência dessa escolha já é visível. Segundo o próprio ministro José Múcio, o exército venezuelano já tem um efetivo similar ao do Brasil. E o mais alarmante, Chile e Peru possuem forças aéreas mais modernas, operacionais e bem equipadas do que a nossa Força Aérea Brasileira. Ou seja, estamos perdendo o protagonismo até dentro da América do Sul. Enquanto países vizinhos renovam suas frotas, investem em blindados, drones e vigilância eletrônica, o Brasil estacionou no tempo. E isso afeta não só nossa presença regional, mas também nossa capacidade de dissuasão em conflitos futuros. Mesmo membros da OTAN que enfrentam crises econômicas continuam investindo mínimo de 2% do PIB em defesa, o dobro do que aplicamos. Sabe por quê? Porque entendem que segurança nacional não é gasto, é investimento. Se o Brasil continuar nesse caminho, deixaremos de ser uma liderança regional para nos tornarmos um alvo estratégico fácil e previsível. Mas os riscos vão além das comparações. O problema mais sério ainda está por vir. A dependência estrangeira crítica da nossa defesa. Você pode até pensar, ok, o Brasil não investe tanto, mas pelo menos tem indústria de defesa. E sim, temos avanços importantes, como o caça-Gripen, o cargueiro KC-390, os blindados Guarani, os radares nacionais. Mas aqui vai um dado que pouca gente conhece e que muda tudo. A maioria desses sistemas depende de peças e tecnologias importadas. O próprio ministro da Defesa já alertou. Se um país parceiro decide suspender o envio de componentes, nossos equipamentos mais modernos ficam inoperantes da noite para o dia. O Gripen, por exemplo, é montado no Brasil em parceria com a Suécia, mas o motor é americano, o assento ejetor é britânico e vários sistemas eletrônicos vêm da Europa. Basta um embargo dos Estados Unidos ou do Reino Unido. E nossos caças ficam no chão. E isso vale para quase tudo. O KC-390, orgulho da Embraer, também usa sistemas críticos vindos de fora.
Há relatos de que 70% das peças de cada aeronave militar da Embraer são estrangeiras. E isso significa que não temos autonomia plena nem mesmo sobre o que produzimos aqui dentro. Num cenário de crise mundial, conflito regional ou rompimento diplomático, o Brasil corre o risco de ficar isolado, sem peças, sem suporte, sem defesa. Enquanto países como Índia, Turquia e Coreia do Sul aceleram projetos 100% nacionais, nós ainda estamos reféns de contratos internacionais frágeis e vulneráveis. Defesa não pode depender da boa vontade de terceiros. E enquanto não mudarmos isso, nossa soberania será apenas uma ilusão de papel. Mas não se trata apenas de tecnologia. Existe outro fator ainda mais preocupante e que compromete toda a estrutura da nossa defesa: a politização e a imprevisibilidade do orçamento militar brasileiro. Se a dependência tecnológica já é um risco, a realidade orçamentária das Forças Armadas brasileiras é ainda mais alarmante. Atualmente, cerca de 80% de todo o orçamento da defesa vai para a folha de pagamento, aposentadorias e pensões. Ou seja, só sobra 20%, quando sobra, para tudo o que realmente importa em tempos de guerra: manutenção, modernização, aquisição de equipamentos, treinamento, infraestrutura e tecnologia. E pior, esse orçamento muda todo ano, depende da boa vontade política de quem está no poder. Se o governo é simpático às Forças Armadas, há investimentos. Se não é, o orçamento simplesmente some. Isso torna impossível qualquer planejamento de longo prazo. O ministro José Múcio chegou a dizer: a gente não pode comprar nada porque não sabe se vai ter dinheiro no ano seguinte. A única proposta concreta para mudar isso é a chamada PEC, da Previsibilidade Orçamentária. Ela propõe garantir um percentual fixo da receita corrente líquida para a defesa, com crescimento gradual ano a ano. Mas adivinha? O projeto está travado no Congresso, vítima de disputas ideológicas e da falta de visão estratégica de muitos parlamentares. Família, o Exército aí deu a louca no Exército aí. Eles estão desesperados, né? Estão desesperados e estão vendo aí, arrependeram. Os generais, eles já arrependeram. Família, o Gustavo Gaia encontrou com o Nicolas Ferreira e já está na estrada aí, ó. Eles estão fazendo a caminhada pela liberdade. Vamos ouvir o que ele falou aqui. Primeira fase da caminhada encerra aqui no posto, a 5 quilômetros da divisa com Goiás. A gente está agora a 60 quilômetros de Cristalina, 30 quilômetros do início, que é Paracatu. E aí, olha só como é que Deus é providencial, né? A gente parou nesse posto, a ideia era montar a barraca ali de baixo. Nossa ideia inicial era montar a barraca ali de baixo mesmo e dormir. Alguns dormiam no carro, trouxe colchonete. Daí, o dono do posto aqui descobriu que a gente estava aqui, veio para cá. E ele está montando um restaurante que não foi inaugurado ainda. Então esse restaurante ainda não está aberto. Ele abriu o restaurante pra gente. Toda essa área aqui que você está vendo, nós vamos dormir aqui. Aí a gente vai colocar ali as colchonetes, vai um saco de dormir. Tá aqui, tranquilo, seguro. Caiu um pé d'água aqui há 20 minutos atrás. Que não, foi só a gente chegar, deu 15 minutos que o céu desabou. Então agora nesse posto a gente dorme, amanhã a gente vai sair daqui por volta das 7 horas, 7h30. E vamos começar a caminhar 60 km para Cristalina. Aí vem um porém. Daqui até Cristalina não tem posto, não tem mais nada. Nós vamos ter que dormir no mato ou alguma fazenda aí, né? Aquela coisa, a gente vai na fé, Deus vai cuidar da gente, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Ali agora está o pessoal, o André Fernandes já está ali sentado, ali, ó. Aquele ali, o André Fernandes. O Nicolas, eu acho que foi tomar ali com uma água quente. Agora eu vou tomar um banho ali também. Não sei como que eu vou enxugar, porque eu não trouxe toalha. Esqueci de trazer toalha. Todo mundo saiu correndo. Não trouxe nem lençol, nem nada. Agora eu vou falar uma coisa que está acontecendo, que é muito, muito, muito interessante. A gente está vendo uma mobilização gigantesca nas redes sociais. Pessoal querendo comparecer. Está vindo gente do Brasil todo para cá. Tá? Deputados estão vindo para cá, deputadas, vereadores. E todo mundo que você possa imaginar, a gente está recebendo centenas de mensagens de pessoas querendo dispostas a vir para cá, né? E eu acho que essa mobilização está muito legal. A polícia aqui de Minas Gerais também está, obviamente, cuidando da gente, né? Para ninguém fazer maldade. Amanhã eu acho que a gente vai dobrar de tamanho ou triplicar.
E acredito que isso vai acontecer todos os dias. Em Cristalina já tem o pessoal organizando uma recepção pra gente lá. E vou te falar uma coisa, assim, cansa fisicamente. Mas acende uma chama de esperança, ver essa mobilização do Brasil, o povo, sabe, orando por nós, rezando, desejando sorte, proteção. E nas ruas, a gente tá na rodovia, todo carro buzinava, dava apoio, parava para tirar foto. A gente não esperava que fosse assim, então essa recepção fosse ser tão boa. E a gente vem preparado para dormir no chão, estamos aqui com um lugarzinho. Se chover, pelo menos a gente está protegido. Cara, se você puder acompanhar, acompanhe. Tá? A gente está rumo a Cristalina. Nós estamos no trajeto entre Paracatu e Cristalina. Amanhã a gente entra em Goiás, por volta das 9 horas da manhã. Eu acredito que a gente já vai estar cruzando a divisa. E o resto do caminho é quase todo ali para o Goiás, né? Cristalina, Lusiana, Valparaíso. Ore por nós. Que seja um símbolo, sirva de fagulha para algo ainda maior. É que nem o Nicolas disse. Parabéns, Nicolas, pela iniciativa. Realmente estava faltando, né, alguém dar uma chacoalhada assim. E foi muito bom que isso aconteceu. O Nicolas, mais uma vez, aí, mostrando que ele é uma liderança nata. Eu estou muito empolgado. Meu pé está doendo, mas sinceramente eu estou com o coração tão leve e cheio de esperança. E fazia tempo que eu não sentia isso. Eu acredito que ao final dessa caminhada, passado alguns dias, a gente vai poder ver o nosso presidente de volta na casa dele, pelo menos. Pelo menos, um cara que não deveria nem estar preso, pelo menos de volta na casa dele. Então é isso, pessoal. Compartilha aí esse vídeo. A gente se vê amanhã. À medida que a gente tiver possibilidade, a gente vai fazendo atualizações. A gente vai ter internet durante todo o caminho, porque tem Starlink. E que Deus nos proteja aí nessa missão. Um beijo no coração de todos vocês. Então tá aí, né? Parabéns ao Gustavo Gaia, principalmente ao Nicolas Ferreira, que ele que puxou essa fila, né, Fabinho? É a caminhada da liberdade. O cara vai rodar 240 quilômetros, né? Saíram de Minas Gerais, o Nicolas saiu de Minas Gerais e tá aí na Brasília. E já tem gente chegando em Brasília, hein? Será uma mega manifestação no domingo lá em Brasília. Agora, família, eu quero convidar vocês para a gente ir lá para o nosso outro canal aqui, ó. Clica aí, ó. Prisão em Brasília, Marco Rubio, solta bomba. É só você clicar aí que você será direcionado para lá. Vamos para lá. Esse vídeo está gravado e a gente vai acompanhar. Eu vou assistir com vocês também. Esse vídeo que eu gravei aqui, Prisão em Brasília. Só clicar aí que você será direcionado para lá ao vivo. O vídeo já começou. Bora todo mundo para lá. Vai chegando lá e falando, Barba Uiva, deu certo. Eu vim do outro canal, tô aqui. Vão lá que já tem 130 pessoas ao vivo lá. Bora lá, todo mundo. Clica aí.